Museu Nacional é a instituição científica mais antiga do Brasil e também foi seu primeiro museu. O Museu Nacional é, antes de tudo, um lugar de pesquisa, de conhecimento, de produção de conhecimento. Mais de 200 anos de história, produzindo ciência, protegendo o patrimônio do nosso país. Foi aqui berço, né, de muitos momentos históricos. Então, residência da família real, da família imperial. Ele é uma maneira de você entender como que o Brasil conta a própria história. É um lugar de transformação. Aqui as pessoas entram de um jeito, seja como alunos, seja como profissionais ou como visitantes, e saem modificados. Eu sei que você não vai acreditar muito, mas eu matava a aula para vir ao Museu Nacional. Para mim aquilo era fascinante. Visitei esse museu quando eu era criança e por causa do Museu Nacional eu me tornei museóloga. Eu fiz o meu mestrado no Museu Nacional, meu doutorado no Museu Nacional. É um lugar onde eu aprendi a questionar o mundo, tive a oportunidade de conviver com os melhores pesquisadores da antropologia no Brasil. Acompanhar uma obra de restauração nesse porte só me engrandece como profissional e eu fico muito grato todos os dias de estar aqui. O Museu Nacional, a mais antiga instituição científica do país, está em chamas. Um incêndio de grandes proporções atingiu todo o edifício. É um momento muito triste para a ciência e para a história do nosso país. O incêndio começou por volta das 7 da noite. Foi uma perda indescritível. Coleções inteiras, né, se perderam, outras foram bastante devastadas. Então aqui estavam os laboratórios, as coleções que continham os exemplares, né, que os pesquisadores iam a campo, recuperavam e traziam para cá e eram catalogados e ficavam aqui como uma memória da nossa biodiversidade e da antropologia brasileira ao longo de anos e anos, ao longo de mais de 2 séculos. Então é claro que você fica muito impactado, mas ao mesmo tempo todos foram muito fortes em pensar, não, precisamos trazer esse museu de volta porque ele é muito importante. Logo depois do incêndio, uma das coisas que a gente mais tinha, assim, uma angústia, assim, uma preocupação, era pensar sobre como o museu tinha uma relação muito forte com o seu público, né? Como a gente recebia inúmeros grupos de escolas, de crianças, de famílias que vinham diariamente ao museu, e a gente tinha esse medo, assim, de passar anos, né, sem receber de novo esse público. Eu acho que a maneira com que se deixou o Museu Nacional, a sua própria sorte, precisamos todos, né? Eu estava 6 meses quando aconteceu o incêndio, mas todos sabiam da situação problemática em termos de manutenção e de instalações do museu. Eu espero que isso não se repita, porque como eu gosto muito de dizer, de uma certa forma o Museu Nacional pode ser visto como o Louvre brasileiro, em termos da importância para a nossa população. Vamos mostrar ao mundo que aprendemos e que nós sabemos fazer melhor. Então, por isso é que a gente dá o nome de Projeto Museu Nacional Vive, porque apesar do museu não estar disponibilizando ainda em sua sede a visitação ao grande público, as pesquisas, elas continuam. Então, temos feito exposições virtuais, presenciais, para que essa ligação do museu-sociedade, ela permaneça viva. O projeto Museu Nacional Vive é uma cooperação entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unesco e o Instituto Cultural Vale, que criou uma estrutura de governança que pudesse fazer a gestão desse projeto enorme, que é a reconstrução do Museu Nacional. Por conta dessa estrutura do projeto Museu Nacional Vive, a gente conseguiu trazer novos parceiros para o projeto, né, como o Bradesco, né, que foi uma das empresas que vem apoiando a gente nesse processo de reconstrução. E a gente considera que a confiança que a gente tem de uma instituição como o Bradesco se deve a esse processo, a essa estrutura robusta de gestão que a gente conseguiu criar, que possa dar conta de levar à frente o processo de reconstrução com toda a sua complexidade.
Para você ter uma ideia, hoje, na obra, a gente tem quase 150 empregados diretos, atuando na obra. Se você for considerar as peças de apoio, a equipe administrativa, isso vai para 300 pessoas totalmente envolvidas nesse projeto, totalmente dedicado ao sucesso desse projeto. Então a gente está falando de uma grandiosidade, a gente não está falando de mais uma obra de restauração, a gente está falando da obra de restauração do Museu Nacional. Nós estamos fazendo com que tem de mais atual em termos de tecnologia. Então, nós estamos utilizando um modelo que se chama BIM, um modelo interativo de construção. Mais de 24 escritórios trabalham junto com a arquitetura e a gente coordenando isso tudo, o Projeto Museu Nacional Vive, para que cada um vai complementando e trabalhando ao mesmo tempo. Conseguimos agora concluir 50% das fachadas, coberturas e esquadrias. O incêndio foi dramático, mas ao mesmo tempo ele decapou camadas de pinturas que a gente então encontrou algo que não se conhecia. É claro que a arqueologia tem seu tempo, que é diferente do tempo da obra. Mas o que ela traz, o que ela consegue trazer de informação, que pode inclusive mudar o projeto, é de extrema importância. Olha aqui que foi descoberto uma pintura imitativa de caneluras, que são essas partes côncavas que mostram uma volumetria nessa parte desta coluna. Olha que interessante, uma descoberta que para a gente é uma riqueza de achado, porque a partir desse pequeno pedaço, a gente consegue reproduzir quando há falta ou então restaurar as pequenas partes que apareçam nessa superfície. Outra coisa importante, descobrimos também, ao remover a camada de fuligem, douramento com folha de ouro. Então, para você ver, qualquer achado aqui no Museu Nacional, para a gente é uma coisa muito valiosa, porque é a partir dele que a gente consegue movimentar todo um sentido estético de recomposição do ambiente. Na área de arqueologia, já tinha sido feito um escaneamento, como uma tomografia das múmias, né, que eram tão conhecidas, né, e tão amadas pelo nosso público. E então já se sabia que existiam dentro de cada uma dessas múmias alguns amuletos que nunca tinham sido vistos. Então, nesse trabalho muito minucioso, dedicado, organizado de escavação, eles conseguiram identificar e achar alguns desses amuletos. Essa é uma réplica, esse amuleto, que a gente produziu aqui no museu a partir das cinzas do próprio incêndio. Hoje a gente tem essa réplica, mas tem também o original guardado na nossa coleção e ajuda a contar, né, parte dessas descobertas que foram feitas a partir do incêndio que a gente sofreu em 2018. Logo, imediatamente após o incêndio, vários grupos de pesquisadores já começaram a se organizar para realizar novas coletas, aquelas que eram possíveis, né? E começar a repor esse acervo. Paralelamente a isso, a gente criou uma campanha de doação de acervo, que é a campanha Recompõe, e a gente começou imediatamente após o incêndio a receber peças que não eram as peças que a gente tinha, obviamente, mas que contavam a mesma história e que eram simbólicas. Em janeiro de 2019, nós inauguramos a primeira exposição do Museu Nacional após o incêndio. Foi a nossa equipe que montou, pregou cada preguinho na parede. Foi uma exposição de doação de toda uma equipe para trazer de volta, de alguma forma, a nossa instituição para a sociedade. Essas exposições de curta duração que a gente tem feito até a gente conseguir reabrir o Palácio de São Cristóvão são muito importantes para a gente continuar mostrando para a sociedade que a gente ainda tem acervos no museu, apesar de todas as perdas que a gente teve com o incêndio, e também que a gente continua trabalhando para recompor essas coleções. Então, nesse espaço aqui, por exemplo, a gente tem acervos que estão relacionados a pesquisas científicas que foram desenvolvidas após o incêndio do Museu
Museu Nacional. Da botânica, da paleontologia, da geologia, da entomologia, que são os estudos de insetos, dos invertebrados, que são os animais marinhos, de antropologia, falando sobre carnaval, falando sobre cultura. E, juntamente com isso, a gente também tem acervos relacionados a essa recomposição feita junto com comunidades tradicionais do nosso país. Olha que interessante, essa boneca, a Hitchocó, ela é a primeira peça de etnologia que foi doada para o Museu Nacional após o incêndio. Ela foi uma doação assim, espontânea de uma indígena chamada Caimoti Camaiurá. Ela procurou o museu logo após o incêndio e ela acho que sabia que a gente tinha bonecas como essa na coleção. E isso traz uma relação um pouco diferente do que eram as antigas coleções, que foram produzidas ainda numa chave de um pensamento muito colonial, que muitas vezes a gente não sabia quem eram os artistas, não sabiam quem eram as comunidades que tinham produzido as peças. E hoje a gente recomeça essa coleção de uma outra maneira, com uma outra chave. A gente pensa com muito respeito com relação aos povos originários, né? Os indígenas, os quilombolas. A gente precisa entender como eles se veem, como determinados objetos têm simbolismo para eles e que muitas vezes eles não querem que esse simbolismo seja passado de forma diferente ou até mostrado. Então, o respeito com o limite, né, do que a gente está mostrando, principalmente no campo da antropologia, é muito importante. É muito importante que eles se vejam aqui como eles são de verdade, não com o estereótipo do que é determinado povo que foi criado ao longo de centenas de anos aí por um colonialismo. A gente tem que desconstruir essa imagem e se reconstruir decolonialista, mostrando a realidade como as pessoas querem ser vistas. E o nosso papel é gerar esse conhecimento para que a gente diminua, de alguma forma, os preconceitos que existem na sociedade. Eu acho que a maioria das pessoas não tem a exata noção de que quando você faz uma reconstrução desse tipo, o que está por trás. Então, dentro desse contexto, nós estamos extremamente gratos ao apoio do Bradesco, porque ele veio logo no início, quando estávamos fazendo o projeto Museu Nacional Vive, e sinalizou não apenas como o Bradesco se envolve nas questões da sociedade brasileira, cultura, educação, mas também mostra uma possibilidade para que outras empresas venham. Sem os parceiros, a gente não conseguiria, só com os recursos próprios institucionais, trazer essa instituição de volta. E dentro desses parceiros, quando a gente pensa o Bradesco, que muitas pessoas só enxergam como um banco, né, mas tem esse viés cultural tão forte, essa vontade tão grande de trazer de volta esse lugar para a sociedade, devolver, é fundamental. Então, a gente, graças aos parceiros, vem conseguindo, pouco a pouco, recuperar tudo. Recuperar o prédio, recuperar as coleções, se reconectar com o público. Eu diria que o grande tesouro do Museu Nacional não é o seu acervo, não é o seu palácio, são as pessoas. Porque sem as pessoas que estão aqui hoje, não sei como seria a história a ser escrita, mas a nossa história é de muita resiliência e de muita vontade de devolver esse museu pleno para a sociedade.